Dando a recapitulada só no que foi falado na live passada, então foi feita, volta aqui, foi feita uma apresentação rápida sobre a minha pessoa. Nós falamos sobre a história do bonsai, quem inventou, as primeiras imagens conhecidas, de onde vieram, que foi de um templo, de um túmulo de um governante chinês, as principais escolas chinesa, tailandesa, indiana, e aqui eu representei uma escola tailandesa aqui, e a japonesa que a gente segue, né? Quando foi feita a primeira exposição, onde ele se multiplicou. E hoje a gente vai começar falando sobre a filosofia do bonsai, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que tirar da cabeça é aquela história que os samurais faziam bonsai e eles iam lá para relaxar, porque não sei o que, isso e aquilo. Na verdade, não era nada disso. Quem fazia bonsai realmente eram os jardineiros, né? E eles eram obrigados a fazer o bonsai. Eles eram escravos ali praticamente, né? Então era uma arte assim não muito filosófica o negócio. Então fazem muita propaganda disso, mas a verdade verdadeira é essa, né? E era uma coisa cara, pessoas sem dinheiro não poderiam fazer bonsai. Inclusive, existe a kokedama, que é aquela planta que a gente planta numa bola de musgo, numa bola de terra revestida com musgo e amarrado em volta. Eles chamavam aquilo de bonsai de pobre, porque o pessoal não podia comprar vaso. Então, assim, é uma coisa assim, um tanto quanto complicada a gente falar sobre isso, mas é uma realidade. No entanto, né, é a única arte que nós temos 4 dimensões, se a gente for comparar o tempo como uma das dimensões. É uma arte que tem comprimento, largura, altura, profundidade, né, e a própria vida, o tempo da planta. Então, é uma arte que a gente pode visualizar ela em todos os lados. E falando um pouco sobre isso, às vezes a gente fala um pouco até sobre frente de plantas, e eu inclusive falo isso, porque é a frente que a gente olha a planta, mas eu gosto de dizer que a planta não tem frente, ela tem um lado mais bonito. Ela tem que ser bonita em todos os lados, ela tem que ser completa em todos os lados. Então a gente tem que olhar ela pela frente, por trás, pelo lado, pelo outro lado, e ela tem que estar bem formada em todos os lados. É claro que, como toda planta, a gente sempre vê um lado mais bonito dela. Dentro da filosofia do bonsai existe a amizade também, é uma coisa que traz bastante amigos para a gente, então a amizade é muito importante. A amizade, a fidelidade aos amigos, isso é uma coisa muito importante dentro do bonsai. Companheirismo, né? Então, parceiro, está precisando de ajuda, está precisando, companheiro, parceria. Não tem muito o que falar, né? Humildade, a gente tem que ser humilde. Isso não significa que a gente tem que aceitar tudo, certo? Ser humilde não quer dizer que a gente tem que ser submisso. Muitas vezes, às vezes, quando a gente dá uma opinião um pouco mais dura para tentar convencer uma pessoa a alguma coisa que ela está com erro, que ela não está legal, fazendo alguma coisa legal, as pessoas confundem com arrogância. Mas a humildade, ela parte nos dois sentidos, e a pessoa tem que ser humilde, de aceitar o erro, de aceitar a opinião de quem sabe um pouco mais, ou quem tem mais vivência, vamos dizer assim. Aprendizado, a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, é uma coisa que a gente aprende todo dia, uma coisa nova, um detalhe novo. O aprendizado faz parte da filosofia do bonsai. Contudo,
né? Aí esse pontudo aí é o meu ponto de vista. Eu acho que a grande filosofia do bonsai é o exemplo. O exemplo que nós devemos dar aos outros, o exemplo da nossa própria luta diária por buscar o melhor. Então, quando a gente busca o melhor, nós servimos de exemplo para os outros. E quando eu falo de bonsai, às vezes eu digo que a gente tem que buscar sempre o melhor, que a gente tem que sempre procurar ser melhor. Eu falo isso em relação até à vida. Porque quem se contenta com pouco, quem acha que vai fazer uma arte apenas para se contentar, ele acaba levando, na verdade ele acaba refletindo o que ele leva na vida dele. Ele se contenta com pouco. Então eu acho que a grande filosofia do bonsai é justamente refletir o que a gente tem na vida da gente. Então por isso que a gente deve cobrar das pessoas para que elas sejam cada vez melhor, que elas sejam melhores cada vez mais. E é isso que eu cobro sempre dos meus parceiros, né? Eu dou o melhor de mim, mas quero que eles deem o melhor também. Então eu acho que essa é a grande jogada do bonsai. É nós tentarmos ser exemplos de superação, de esforço, de resistência no que a gente busca. Eu acho que essa é a grande sacada do bonsai, é essa. Que a gente possa mostrar para as pessoas que elas podem ser mais do que elas são, certo? Incentivar elas a ser cada vez melhores. Isso é o que eu penso. E bonsai, né? Esses aqui são os dois ideogramas do bonsai, bon e sai. O que significa isso? Bom, vaso, sai, árvore. Então, árvore em vaso. Não tem nada mais, nada menos do que isso. Árvore em vaso. Muda. O que é uma muda? Muda é qualquer planta de qualquer tamanho, plantada em qualquer lugar, que não recebeu nenhum trabalho para virar bonsai. Certo? Então, muda é uma planta de qualquer tamanho, plantada em qualquer lugar, que não tenha recebido nenhum trabalho de bonsai. Aquela árvore gigante na praça, eu sempre comento isso, na praça da cidade de vocês, aos olhos do bonsai, aquilo é uma muda, porque ela não recebeu nenhum trabalho, ok? Pré-bonsai. Pré-bonsai é aquela muda que já está recebendo algum trabalho para se tornar um bonsai. Então você já fez uma poda, você já fez uma aramação, você já fez um projeto, em suma, você já está preparando ela para virar um bonsai. Então, enquanto ela não é um bonsai, ela é um pré-bonsai. Então esse é um dos motivos que, se vocês notarem nas minhas publicações, eu tenho que falar de mim, eu não posto bonsai. Normalmente eu boto só o nome da planta e boto às vezes a idade, uma coisa assim, que é uma coisa que também não é muito importante a idade, mas vamos falar isso na sequência. Certo? Então, pré-bonsai é aquela muda que está recebendo algum trabalho para se tornar um bonsai. Supondo que o prefeito deixe vocês tirar aquela árvore gigante da praça. Vocês vão lá, fazem uma poda, preparam ela, já esquematizam um vaso, que a gente sabe que tem vaso gigante, já vão colocar num vaso, quer dizer, vocês já estão trabalhando ela para reduzir ela. Então ela virou um pré-bonsai. E o bonsai, o que é? Aí nós temos duas linhas de pensamento. Uma é a escola, né? Existe a escola bonsai. Então eu estou preparando uma planta seguindo as regras do bonsai. Então essa é a escola. Bonsai, como nós já falamos, foi criado pelos japoneses.
Mas o que é... E a partir do momento que você está aplicando essa técnica, quando você chega com o final da técnica em uma planta, daí ela tem o direito de receber a alcunha de bonsai. E o que é um bonsai? Bonsai é a planta pronta. Ela tem que estar com nebari definido, com tronco definido, com galhos definidos, com ramificação definida, com copa definida e um vaso definitivo. Se por acaso a planta não estiver no vaso definitivo, que segue as regras do bonsai, porque os vasos têm regras de tamanho, ela não é bonsai, ela ainda é um pré-bonsai. Por mais lindo que essa planta seja, por mais bonita que ela seja, se ela não tiver todos esses... Se você pegar e olhar a sua planta, nebari está pronto? Sim. Tronco tá pronto? Sim. Ramificação está pronta? Sim. Copa está pronta? Sim. Já está no vaso definido de acordo com as normas? Não. É pré-bonsai. PT, saudações. Por mais que a gente não aceite isso, por mais que a gente não queira isso, por mais que nos doa isso, essa é a realidade. Certo? Falando sobre a idade, vocês sabem que eu viajo volta e meia, só não viajei nos últimos 2 anos por causa da pandemia. Eu viajo para fora para dar curso, para fazer workshop, para estudar, para participar de exposição. E é interessante, por exemplo, que lá fora as pessoas não querem saber da idade das plantas. A idade é o que menos importa para elas. O que importa para elas é o trabalho. Então, diferente do Brasil, que a gente volta e meia vê aí o pessoal botando um toco, tem 20 anos de idade. E daí que tem 20 anos de idade? Tem 100 anos de idade. E daí? Qual é o trabalho que ela tem? Não tem nenhum. É um pau reto, com meia dúzia de folha, a idade não muda nada. Agora, se você chega lá fora com um negócio desses, assim, tem 300 anos de idade, os caras vão olhar assim, pô, mas 300 anos tu não fez nada ainda? Cara, que vergonha. Eu tinha vergonha de tirar de casa essa planta, eu tinha vergonha de botar uma foto disso. Agora, se você pegar uma outra planta e dizer assim, trabalhei ontem, ela tem 1 dia de trabalho, e ela estiver bem formadinha, você vai ser valorizado. Então não importa a idade da planta, o que importa é o trabalho que ela tem. É claro que, se a planta for bem trabalhada e aliado a isso ela tiver uma idade, isso vai agregar valor à planta. Isso vai agregar valor ao seu trabalho. Então eu gosto, como eu trabalho às vezes com Yamadori, eu tenho muito Yamadori, eu gosto de dizer o seguinte: a planta, eu acho mais certo, a planta deve ter X anos, vamos botar um número qualquer aqui, a planta tem 20 anos, mas eu estou trabalhando há 2 anos. E quando a gente bota esse detalhe, eu estou trabalhando há 2 anos, as pessoas vão olhar assim, cara, em 2 anos tu fez isso tudo? Que massa, bicho, porra, tu tá trabalhando bem. Agora, se tu disser que a planta tem 50 anos e não tiver trabalho nenhum, a pessoa talvez não fale. Mas ela vai pensar, porra, esse cara é um idiota. Ele está há 50 anos com essa planta e não fez nada. Então, acho muito legal a gente botar a idade da planta e, aliado a essa idade, botar assim, estou trabalhando há X tempo. Não importa se é 6 meses, 1 ano, 10 anos, 50 anos. Mas as pessoas vão poder olhar e dizer para ti assim, pô cara, que legal, tu está trabalhando há 3 semanas nessa planta e tu já deixou ela com um bom formato. Isso é legal, certo? Os bonsais, quem criou os bonsais? Nessa história de quem criou os bonsais, a gente já falou sobre a miniaturização, a gente já falou que os bonsais foram, que o Punkusai foi trazido para o Japão e que os japoneses
lá por 1800, eles fizeram uma reunião e normatizaram a arte trazida da China. E quando eles normatizam isso, eles criam um novo nome. Então, bonsai. Deixa de ser punksai, passa a ser bonsai. Então, quem criou o bonsai foram os japoneses. A miniaturização de planta é uma coisa fora a parte que veio da cultura chinesa. Quando os japoneses invadiram a China, eles trouxeram o Punksai para o Japão. Quando ele chegou no Japão, eles normatizaram e renomearam. Então uma coisa chamava-se Manuel e outra coisa começou a se chamar João. Chamava-se Punksai. Eles assim, não, Punksai não é, nós vamos normatizar isso aqui. Quem conhece os japoneses sabe como eles são organizados. Normatizaram tudo, então agora vai se chamar bonsai. Onde eles ocorrem? Então aqui eu vou deixar uma imagem para vocês, vou mostrar para vocês onde é que essas plantas ocorrem, né? Então assim, o Antônio Amaral até conversou comigo faz uns 15 dias que ele esteve aqui em casa, nós estávamos falando sobre Fukinagashi, que e essa aqui é uma imagem que eu já tinha tempo. O Fukinagashi ele tem por tradição ocorrer em grandes alturas, no topo de montanhas, como está no desenho aqui, ó, certo? No topo de montanhas. Só que, se nós formos para o litoral brasileiro, onde o vento é muito intenso, certo? Nós temos aí no litoral brasileiro um vento intenso, muito grande mesmo. Nós temos regiões que o vento é nordeste mesmo, o vento é uma coisa diária, aquilo bate todo dia. E ele ocorre também à beira-mar, certo? Por quê? Porque ele tem a influência do vento marítimo. O Rankengai e o Kengai, eles ocorrem mais nas encostas de montanha, certo? E daí depois, quando a gente estiver falando especificamente sobre os estilos, nós vamos salientar o porquê que ocorre essas variações aqui, certo? Por que eles ocorrem dessa forma aqui? O Moyogi, ele ocorre mais na meia, né? Não está nem lá no morro, nem na planície. Ele está no meio termo, mas ele pode ocorrer também na planície, certo? O Shakan, que é o inclinado, ele ocorre mais abaixo ainda do Moyogi. Já é mais difícil dele se criar numa planície, mas possível também, dependendo de algumas situações. O Shokan, o Okidashi, o Seuye, que são as florestas, as plantas mais retas, elas vão ocorrer mais nas planícies mesmo, né? A gente vê uma floresta mais intensa justamente dentro das planícies. E isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos onde é que eles ocorrem. Esse desenho base aqui, ele foi tirado do livro do Naka, do John Naka. Então, não sou eu que especifiquei. A única especificação que eu dei a mais foi essa daqui, ó, que para o nosso caso, o Brasil ocorre também no litoral Fukinagashi. Então essas explicações aqui são mais dele, tá ok? Aqui tem uma frase, né? Que bonsai é a busca da árvore perfeita, só que em miniatura. Isso remete ao que eu estava falando há pouco sobre a filosofia do bonsai. Que a gente deve buscar ser perfeito não só na arte, mas na vida. Lógico que é uma coisa praticamente impossível, mas a busca da perfeição, ela tem que ser uma constante dentro da nossa vida. E a busca de sempre
ter o melhor, ser melhor, fazer melhor, isso não é vergonha para ninguém. Não é desfeito para ninguém. Feio é você se contentar com pouco. É você se limitar a botar na sua cabeça. Quando eu era professor de judô, há 5 anos atrás, agora eu parei de dar aula, mantive um projeto social durante 20, 30 anos, onde eu mantinha 42 crianças carentes. Muitas vezes nós estávamos treinando golpes e os meus meninos diziam assim: eu não consigo. Aí eu parava assim: como é que é? Eu não consigo. Eu já chamava o cara no canto: você está pensando que é quem, meu amigo? Para dizer que você não consegue. Vamos mudar essa coisa, vamos mudar essa forma de pensamento. Diga o seguinte: eu não estou conseguindo. Porque quando você diz eu não consigo, você já pôs um ponto final. Você já fechou a porta. Quando você diz eu não estou conseguindo, você deixa a porta aberta. Certo? Você vai deixar a porta aberta e dizer assim: hoje você não está conseguindo, mas amanhã você pode conseguir. Então nós nunca podemos fechar a nossa porta. Ela sempre deve estar aberta. O que não é possível para nós hoje pode ser possível amanhã. E assim é o bonsai, é a busca da árvore perfeita, né? Só que em miniatura. E quem falou essa frase aqui foi essa senhorinha aqui, ó, que é a única mestra em bonsai, a única sensei mulher de bonsai do Japão. Pelo menos era até a última vez que eu li sobre isso. E ela se chama Chiako Yamamoto. Essa figurinha aqui, ó. Então é ela que criou essa frase, ela que disse essa frase. E para mim é uma das frases mais legais a respeito do bonsai. Ela é muito significativa para mim. E vamos falar sobre estilos, né? A gente vai falar sobre o Okidashi. O Okidashi é um estilo bem comum. É a famosa bolinha, né, que a gente vê em tudo quanto é lugar. A gente está passando pela estrada, pela rua, nas praças, é o que a gente mais vê, é esse estilo aí. Justamente por causa Era um estilo bem comum. E ele tem a característica de ter um tronco reto. Esse tronco aqui é reto. A parte de ramificação iniciar a 1/3 da altura total da árvore, certo? Então isso é um lance legal. O que a gente está falando aqui nessa tratativa são regras do bonsai japonês, tá? E essa ramificação que ela sai ali, eu vou mostrar uma foto depois para vocês de uma planta e vocês vão ver. Essa ramificação ela não deve se emaranhar uma na outra, não deve se cruzar, ela não deve ultrapassar. Então, como eu falei, vou ler aqui. Os galhos devem começar 1/3 do tronco, os galhos devem se dividir e subdividir em belos ramos. Ramificação é aquilo que a gente sempre bate. Isso não vale só para esse estilo, deve valer também para outros estilos. Ramificação é extremamente importante. Os galhos não devem se cruzar, isso é uma coisa, né, que não deve ser mesmo assim, a gente já fala sempre direto. Os galhos devem seguir em todas as direções, também por causa do estilo, como ela vai formar uma bolinha, né, não dá para fazer uma bolinha em 2 dimensões, ela deve fazer realmente seguir para todos os lados, né? E a base do tronco deve ser bem definida. Nesse caso, até o nebari não é muito. O nebari é legal de ter, mas ele não é assim muito primordial, porque muitas plantas não têm nebari. Então, assim, é legal ter um nebari formado, não é que não seja legal, mas não é uma coisa assim, não é putz, não é uma planta, não é um Okidashi porque não tem aquele nebari. Não, muito pelo contrário, certo? E uma curiosidade sobre esse estilo é que o pessoal, por um erro de tradução, e eu falo isso para todos que conversam comigo, qual é o estilo? Aquele estilo vassoura.
porque já se tornou uma coisa universal isso, para todo mundo é assim. Lá fora também é assim, todo mundo chama de vassoura. Só que uma curiosidade sobre isso, na verdade, ele não se, o nome do estilo, o nome Okidashi, ele não se remete à vassoura. Ele, na verdade, ele se remete a uma pecinha de bater chá feita de bambu chamada shazen. Então, infelizmente, eu acabei não botando a imagem do shazen aqui, mas a maioria do pessoal conhece. É uma pecinha de bambu que tem uma bolinha com vários... e a pessoa bate o chá com aquilo. Então, quando a gente fala em Okidashi e a gente diz estilo vassoura, na verdade não se remete à vassoura, se remete à ideia do Okidashi. Sobre o que eu estava falando, então, a ramificação começa a 1/3 do tronco, essa aqui está começando um pouquinho mais baixo, tranquilo. Porque a gente está falando de no máximo... Paulo, mas se começar mais alto, tudo bem? Tá, tudo bem, não tem problema. Só que tu vai ficar com árvore com aparência de magrela. Ela vai ficar magrelinha, né? Depois ali a gente vai falar, se for o caso, a gente vai falar sobre até regras de tamanho, proporções, que é um outro detalhe muito legal. Mas se vocês verem na imagem aqui, todos os galhos saem para todos os lados. Então sai para frente, sai para o lado, sai para trás, sai para o outro lado, ela vai circulando a planta, sai tudo de uma base só, como está aqui, né? Não tem uma ramificação como o moyogi, por exemplo, tem uma ramificação e vai saindo. Os galhos são muito parecidos aqui, ó, né? A montagem dela, os galhos são muito parecidos e eles saem basicamente do mesmo ponto, de um ponto próximo um do outro ali. E a ramificação bem definida. Fala-se que é legal fazer esse tipo de trabalho com caducas, porque justamente para mostrar esse tipo de trabalho, para mostrar a ramificação. E quando a gente vai participar de exposição, as caducas a gente tira as folhas, que é justamente para mostrar a ramificação dela, certo? Então, isso aí, mais ou menos, é um moyogi, para vocês terem ideia. O que mais que eu posso falar sobre o moyogi? Basicamente isso, tronco, parará, 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 os galhos saindo do mesmo ponto, ramificação saindo para todos os lados e a copa redondinha aqui em cima. Um lance legal que a gente fala, eu vi questionamentos esses dias, sobre triangulação. Há muitos anos atrás, o ápice dos bonsais eram realmente bem agudos. Então essa planta aqui ia ter um ápice bem agudo, quase um triângulo mesmo. Com o passar dos anos, esse ápice foi diminuindo, foi ficando mais arredondado, mas ele ainda mantém a triangulação. E esse formato aqui um pouco mais não tão rígido, ele se explica também por causa da insolação. A insolação é muito importante para a formação das nossas árvores, porque o sol pega aqui e ele vai circulando ela. Por isso que quando a gente trabalha alguns estilos não se deixa sombra, mas a gente vai falar isso posteriormente. O Shokan, que é o estilo formal reto. Esse estilo aqui é onde a gente encontra mais em planícies, certo? E é uma forma bem comum, a gente tem bastante planta desse estilo aí. Deixa eu ver se é mensagem, peraí só um pouquinho, deixa eu sair daqui. Eu estou vendo o negócio aqui, deixa eu sair daqui e voltar para cá. Certo, não é nada que importe lá. Mas voltando, então o estilo Shokan, ele é um estilo formal reto e os galhos devem sair para os lados e ir circulando a planta. Eu vou pegar um exemplo aí que eu botei depois e a gente vai falar mais lá no exemplo mesmo. É claramente visível, tronco em crescimento reto deve ser claramente visível, deve, portanto, ser mais grosso. Para isso também eu vou até passar batido e vou direto para a imagem.
Esse aqui é uma planta do Carlos Tramuja, uma Cryptomeria. Essa planta é linda, né? A foto até desmerece ela, mas você veja, ela tem um nebari legal, ela vai afinando à medida que vai chegando ao ápice e os galhos vão saindo para as laterais. Então, pela regra, se vocês forem ver a regra, o primeiro galho vai sair para a direita, vamos dizer, e ele vai circulando em volta dela aqui, ó. E o sexto galho, quinto, sexto galho deve chegar aqui na frente. Então ela deve fazer uma espiral. Então a formação dos galhos nesse estilo é uma espiral em volta do tronco, certo? Então ele vai fazendo uma espiral em volta do tronco. E à medida que ele vai chegando mais no ápice, ele vai, também o tronco vai ficando mais fino. Então é importante, quando a gente faz esse estilo, justamente ver esse detalhe da espiral. Para plantas nossas aqui, plantas nativas, é um pouco mais difícil de a gente ver esse estilo na natureza. Não que não exista, mas é mais difícil. Mas é um estilo mais usado para pinheiros, juníperos, né? Aí a gente vai usar várias plantas para fazer isso aí. Mas é mais um estilo que eu vejo mais em pinheiros. Em plantas tropicais eu vejo muito pouco. As plantas tropicais normalmente são mais frondosas, certo? O nosso famoso Moyogi. Esse aqui para mim, é o estilo mais bonito que tem, certo? É o estilo mais bonito que tem. E eu vou passar isso aqui, eu vou direto para a foto, que eu vou falar dele direto na foto. Eu peguei essa imagem porque ela está bem forçada aqui, embora não tenha uma planta com boa formação, mas ela está bem forçada e eu gostei dela por causa disso. Característica: o tronco tem um movimento em S, então está aqui o tronco em movimento em S. Ele deve sair num ângulo do solo na média de 45 graus, então não se começa um Moyogi reto e depois faz a curva. Ele sai inclinado e depois ele começa a fazer o movimento. À medida que ele vai subindo, as curvas vão ficando mais suaves e o espaçamento delas menor, certo? Essa aqui ainda tem um probleminha aqui para ser resolvido, ó, no ápice, certo? Os galhos devem sair pelo lado externo da curva e não pelo lado interno, certo? Conforme eu falei na outra live sobre regras, é claro que se eu tiver um galho no lado interno da curva aqui, que se eu tirar ele, eu vou prejudicar a planta, o visual da planta, eu deixo o galho quebra-regra. Mas a regra é essa. Um outro detalhe sobre o Moyogi é a ramificação. Sair daqui, ó, e já começar a ramificar. Esse aqui ainda tem um galho comprido aqui, ó, e ele está só com folhas aqui. Então isso aqui não é muito legal. O legal é quando tu olha ele aqui, tu vê isso aqui ramificando. Vamos dizer, nasce um galho na curva, vira 2, de 2 vira 4, de 4 vira 8, de 8 vira 16, e essa massa verde vai se juntando a isso. Então, primeiro galho sai aqui, segundo galho sai na curva, terceiro galho sai na curva. Deveria ter um galho de fundo, né? Quando a gente fala em galho de fundo, o pessoal às vezes pergunta: pô, Paulo, o galho de fundo, para que serve o galho de fundo? O galho de fundo é exatamente para tirar aquele visual do infinito da planta. Então tem a planta tem, tu tá olhando a planta e tu olha para ela e tu vê um buraco, né? Como eu estou vendo aqui, ó. Eu estou olhando para a planta e eu estou vendo um buraco aqui, ó. Então esse aqui deveria ter um galho de fundo. Essa imagem foi muito boa a escolha. Ela deveria ter um galho de fundo para mim poder não ver o infinito. Então o galho de fundo é exatamente isso, para dar o fim da planta. Para isso que ele serve. E também para quando eu olhar a planta pelo lado de trás, eu não ver uma planta chapada. Que é o que está acontecendo aqui. Essa aqui é uma planta chapada, é uma planta em 2D. Ela tem só galho para direita e esquerda, ela não tem galho para frente, com exceção desse amontoado aqui na frente, ela não tem galho de fundo.
Então cai um pouco naquilo que eu falei há pouco, ela desmerece esse detalhe porque ela fica com a planta só com frente. Ela não consegue ter as três dimensões da planta: altura, largura e profundidade. Então a gente precisa ter isso. Esse ápice aqui, ó, vocês notem que ele está reto aqui e faz um ápice lá. Isso aqui está bem com cara de Tailândia, planta da Tailândia. Mas voltando. Então esse movimento deveria continuar em S aqui, ó, e daí aqui sair um galho, e aqui assim, mais baixo, fazer o ápice. Um detalhe que é extremamente importante, que as pessoas confundem e fazem os outros se confundir, é em relação às nativas, certo? As nativas seguem e vão seguir sempre as regras do bonsai japonês. Paulo, mas aí usa-se a desculpa: eu vou fazer uma jabuticabeira com cara de pinheiro. Essa é a desculpa que as pessoas dão para tentar desfazer a escola, para tentar criar outras narrativas. Então isso não ocorre. O que ocorre? Vamos dizer, se eu fosse fazer um moyogi com uma planta nativa, vamos tirar a nativa, vamos botar a tropical. Porque as plantas nos trópicos elas crescem mais, são mais robustas. O que difere então? Como é que eu vou trabalhar? Vamos supor que eu vá trabalhar uma jabuticabeira no estilo moyogi. O que vai diferir ela para mim não fazer esse estilozinho de patamarzinho aqui para ficar parecendo um pinheiro? É que esses espaços vazios aqui, ó, eles vão ser ocupados por massa verde. Então não há essa separação de patamares. Internamente ela tem os galhos aqui, ó, só que esses galhos eles vão se unir aqui uns aos outros e vão fazer um bloco só de massa verde, certo? Então isso é o que difere as nativas ou as tropicais das plantas no estilo japonês que se fala tanto, por causa dos patamares. Então assim, as plantas tropicais elas não têm os patamares, elas têm a formação interna igual, idêntica, só que externamente você vê uma massa só vê uma massa de folhas, você não vê essa separação. É o que difere de uma coisa para outra. Então não adianta você usar como desculpa: vou fazer uma jabuticabeira com cara de pinheiro. Não é isso. Você vai fazer uma jabuticabeira com estilo de pinheiro, só que externamente, quando você olhar ela vai estar toda verde, vai ter toda fechada de folha. Quando você olha ela internamente, está tudo divididinho, está tudo no lugar, está tudo organizado, né? Não tem galho cruzando, não tem galho atravessando a planta para poder encher um buraco no outro lado. Se a gente precisa de um galho em tal lugar, a gente faz o galho nascer naquele lugar. A gente faz transfixia, a gente faz enxerto, a gente faz encostia, a gente faz o cortezinho para brotar, a gente faz o diabo, mas não cruza o galho. Antigamente a gente fazia muito isso, chamava de guru-guru. Hoje eles estavam nomeando isso como bonsai contemporâneo. E a gente antigamente fazia essas jogadas, faltava um galho aqui, ó. A gente pegava, atravessava um galho aqui, fazia um monte e botava ele aqui. Ou então o galho era muito comprido, a gente enrolava um arame, amassava o galho, fazia uma mola e trazia a massa verde para perto do tronco. A gente chamava isso de guru-guru. Chacan, que é um estilo informal, só que inclinado. Ele cai na mesma história do estilo formal, reto, só que ele é inclinado. Então ele segue as mesmas regras, né, do outro estilo, do reto. Eles vão fazendo a volta na planta. Eu vou botar a imagem aqui. Aqui, ó. Se a gente botar
esse pinheiro aqui reto, esses patamares vão só se inclinar diferente e ele vai ficar como outro estilo. E como ele é inclinado, né, por causa da característica dele, como ele é inclinado, ele vai ficar com os patamares na mesma posição, na horizontal. O tronco inclina, mas os patamares ficam na horizontal. Diferente do outro, que o tronco é reto e os patamares na horizontal. E a formação dos galhos segue o mesmo critério do outro estilo. Ele vai ter que nascer um galho para o lado e ele vai começar a dar a volta aqui, ó, e vai fazendo essa volta até chegar em cima, até chegar no ápice. Um detalhe que eu gosto é assim, ó, como a planta está desequilibrada aqui, ela tem um pouco mais de massa verde aqui, ó. Se a gente notar, ele tem bastante massa verde aqui, mas é uma massa verde mais separada. A gente vê os vazios. Então isso dá uma leveza à planta, certo? Por quê? Porque ela está desequilibrada para cá, ela está caindo para cá, ó. Ela está caindo para esse lado, ela está caindo para a direita. Mas se nós olharmos aqui para a imagem, a gente vai ver que é uma massa verde mais esparsa. A gente está vendo o fundo lá da parede. E já no lado contrário da inclinação, a gente vê uma massa verde um pouco mais fechada, uma massa verde mais compacta. Isso dá um certo equilíbrio na planta, certo? Volta e meia eu falo sobre projetos, e quando a planta é inclinada assim, bota um pouco mais de peso do outro lado para que essa planta tenha um equilíbrio visualmente falando. Então, assim, aquele peso do lado esquerdo aqui no caso, ele dá o equilíbrio na planta. Se a gente tirasse essa massa verde que tem aqui e essa massa verde que está aqui, a planta ia ficar com aquela cara assim, esse troço vai cair. Quando a gente anda no mato, anda no pasto, que a gente vê isso, a gente diz, esse troço vai cair, daqui a pouco cai. A desconfiança é realmente que caia, tá ok? E um outro detalhe, na base contrária à inclinação, é legal ter um grupo de raízes bem formadas. Para quê? Para representar justamente esse detalhe, certo? Para representar esse detalhe, que aquele grupo de raízes está segurando a árvore para ela não cair. Então, olhando para essa imagem aqui, ela está pendendo para o lado direito. Então, para o meu lado esquerdo, ela deve ter algum sistema de raiz. Se der para mostrar, é claro, fica mais legal, como se fosse uma ancoragem da planta para que ela não caia, ok? Como está aqui, ó, aqui tem uma raiz aqui, ó, grande, que dá aquela impressão que aquela raiz ali é que está aguentando tudo, né? Aquele cabo de aço que está aguentando a planta para não cair. Então isso é uma definição desse estilo. Eu não sei se eu deixei o outro próximo estilo para a próxima live ou eu criei uma imagem para ele. Não, eu não criei. O Rankin Kengai eu não criei. Então fica para a próxima live. Nós vamos falar sobre os 17 estilos principais e eu vou falar ao final outros estilos que são inerentes também ao bonsai, certo? Que são alguns estilos. Tem um estilo polvo, tem um estilo dragão, umas coisas um pouco mais esquisitas, vamos dizer assim. Então vou aguardar agora, encerro aqui a live e vou aguardar as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, manda a pergunta pelo WhatsApp, que eu vou estar aqui aguardando, ok?
tem um atraso entre as perguntas. Eu vou fechar isso aqui. Salvar. Ok, as notificações que eu fiz. Marcelo, boa noite. Patrick, boa noite. Wesley, boa noite. Marcelo Costa, fala, meu querido. O Alexson, boa noite. Natalino, tá meio sumido, Natalino. E o Marcelo Dávila, boa noite. Eu sei que a live está com atraso no grupo. Deixa eu ver uma coisa aqui. O meu celular está com atraso. Vamos ver o que o Marcelo tem aqui. Ô Marcelo, sim, tu tá falando do fazer um inclinado, ele inclinado. Sentido faz. Não vejo nada ao contrário para se fazer ele. O único problema que nós temos aí é justamente o tronco. Que ele está muito proporcional desde baixo até em cima, certo? Eu já vi, e várias vezes a gente vê com o chorão, né, na rua, quando a gente vê ele em beira de rio, a gente vê muito esse estilo de chorão em beira de rio. Ele se projeta para dentro do rio e ele faz um estilo inclinado. Viável fazer, viável fazer. Talvez, a gente não falou ainda dessa planta em projetos, fazer uma poda, porque ela é uma planta de um crescimento muito grande, ela cresce muito. Talvez fazer uma poda e fazer uma ramificação para fazer a sequência do tronco, para dar conicidade no tronco. Então, assim, além do comprimento dele estar um pouco grande para o estilo, para a grossura do tronco, né, ele poderia ser menor, mas eu acho que poderia trabalhar ele com o estilo de boa, só que reduzindo um pouco o tamanho e fazendo a ramificação nova para fazer para dar mais conicidade. Eu acho que isso poderia ser viável, tá? Eu acho que basicamente daria para fazer e fica bem interessante, não fica ruim. Eu só não sei se a planta vai ajudar. Eu não vou falar o que eu penso para ti, Marcelo, porque eu falo pessoalmente. Então, como a gente é amigo, tu vem aqui de vez em quando, eu te vejo de vez em quando, depois eu dou com a escola na tua cabeça. Eu vou dar mais 8 minutos, se não vier perguntas, eu encerro. Tá ok?
Um detalhe, todos ou praticamente todos esses estilos que eu estou falando, existem vídeos feitos por mim no canal My Bonsai do YouTube, e lá eu mostro a planta realmente. Eu achei que poderia ser até viável colocar aqui o vídeo, mas aí eu achei que ficaria muito impessoal. Então eu resolvi só falar para dar uma ideia aos estilos. Mas lá tem os vídeos que falam sobre os estilos. Aí com plantas, né? Que é interessante. Eu vou encerrar por aqui. Não vieram perguntas sobre os estilos, nem sobre o que eu falei. Então eu encerro o vídeo por aqui. Se alguém tiver alguma questão aí para perguntar, depois é só mandar o WhatsApp. Ok? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.